Você está cansado de se explicar para quem não te escuta? Então vamos parar para pensar num processo de raciocínio muito importante que a gente precisa fazer, porque quando a gente está tentando muito se explicar, a gente está querendo uma vitória, a gente está querendo uma argumentação, a gente quer ganhar uma argumentação, a gente quer fechar um assunto, a gente quer trucidar aquela pessoa, pelo menos intelectualmente, para fazer a pessoa se dar conta, etc e tal. Mas a verdade é que a verdadeira paz, ela nunca tem movimento tão grande assim, né? Que o americano chama de motion. Então, a paz tem uma voz baixa, é uma voz que não é alta, que não se altera. A paz dá as costas e vai embora. Ela deixa o lugar e vai embora. Aquelas pessoas que estão decididas a não te compreender, esquece porque elas já têm um planejamento computadorizados na sua mente de não te compreender, porque já vem muito antes disso de não querer te compreender um problema muito grande com a tua energia, que ele implicou ou os diabos dentro dele não gostaram. Então, você não vai numa conversa normal ganhar aquela compreensão porque ele não quer te dar. Então, ele vai encontrar sempre uma razão. Não importa aquilo que você diga. Então, vejam bem, a paz que a gente pode sentir e que a gente tem que aprender a cultivar, no processo de cultivar essa paz, a gente não pode esperar ter essa paz em 24 horas, porque a gente entendeu a assertiva de que essa paz é fundamental. Nós temos que vestir essas palavras, vestir esse verbo com ação, uma e outras vezes, e essa paz vai vir em prestação. Ela vai vir de forma parcelada e de formas pequenas, tá? E aí, aos poucos, você vai aprendendo que existem pessoas que só aparecem quando tudo está maravilhoso, mas também existem pessoas que só aparecem quando você tem uma tormenta, mas não é para te dar um guarda-chuva. Não, é para justamente ter o entretenimento do caos que está acontecendo com você. E possuir, ficar sabendo todos os detalhes, para quando ela deitar de noite na cama, ela ter um filme na cabeça e ter o seu entretenimento. Então, tem aqueles que aparecem na tormenta para isso, para assistir a tormenta, como um entretenimento. Então, essas pessoas não merecem acesso ao teu interior. Então, não adianta, não conta, não fala, não entra em detalhes, não diz como você está arrasada. Porque para entrar no teu interior tem que ser uma pessoa com muito merecimento. E nesse merecimento tem que aparecer um absoluto respeito à dor do outro e uma grande compaixão. Né? Por isso que a paz parece monótona para aquelas pessoas que são aditas ao caos. Vocês vão olhar, principalmente com os adolescentes, claro, porque não podia ser de outra forma, se não há um movimento caótico muito grande acontecendo, eles estão sentindo aquilo como uma monotonia infernal. E há pessoas que passam da adolescência e elas não amadurecem com isso, porque elas são aditas ao caos, mas são aditas ao caos não realmente para ajudar o outro ou para eles se ajudarem. É porque aquele caos é a nutrição passional da mente que pede pelas paixões e pede pelas emoções. Então, você entreter uma pessoa assim, com uma conversa sem resolução, sabe aquela conversa que não chega a nada? Não vale a pena. Então, a verdade é que a gente não pode se envolver ou responder a cada argumento, cada conflito, porque até nesse se envolver existe uma doação por parte daquela pessoa que tem boas intenções. E se o outro não tiver as mesmas boas intenções, você vai estar dando pérolas para os porcos. Então, veja bem, a paz, ela custa, e ela vai te custar muitas vezes pessoas, e pessoas com as quais você sonhou,
Ou você imaginou que você poderia ter um entendimento, um aconchego e uma certa conexão. Mas isso não funcionou. Então, se te custa aquela pessoa, ok? Então, você não pode ficar carregando e recarregando o caos dela para você, inclusive, poder acalmar um pouco a sua vida ou o seu problema. Então, é preferível passar pelo problema sozinha, o que vai amadurecer muito o seu interior, do que realmente esperar assim, eu preciso dividir, eu preciso dividir. Nós temos essa compulsão de ter um amigo, né? E de ter, assim, alguém que a gente possa falar. Eu já passei um pouco disso, porque já estou com 74, né? Então, assim, eu tentei tanto e também passei por momentos assim tão horrorosos, que agora eu já não imagino isso. Agora é exatamente o contrário. Quando eu tenho um grande problema, eu me afasto de todo mundo. Porque eu gosto de ficar, não que eu goste do problema, mas a minha estratégia de ficar comigo me faz sentir que ninguém será mais meu amigo do que eu. Então, a paz não tem que consertar cada narrativa das pessoas e explicar que não é assim e que não é assado. Isso não significa que a gente não sente, simplesmente que a gente não está mais transformando aquela nossa super extra sensibilidade numa arma contra nós mesmos. Então, essa paz é o que nos faz indestrutíveis. E pensem bem, atenção, isso te traz clareza. Clareza real sobre a resolução que você precisa tomar para o problema. Porque se você for pensar, quando existem muitos interferindo com opiniões, e é isso que muitas pessoas fazem, eles telefonam para um, telefonam para outro, então aqui tem um que diz mata, tem o outro que diz não, tortura, tem o outro que diz não dá bola, tem o outro, cada um diz uma coisa, e você fica se alimentando das resoluções alheias. Então, enquanto você está fazendo isso, você está delegando o seu poder para os outros, e você não está exercitando a sua capacidade de resolução. Então, pense bem que vocês não precisam tanto das pessoas como vocês pensam. Não que as pessoas não sejam importantes e que a gente não tenha que ter uma companhia. O problema é depositar nessas pessoas todo o nosso desejo, toda a nossa sede de comunicação. Sabe com quem que você realmente tem que se comunicar mais, melhor e eternamente? É com você mesmo. Quando você completa isso, os outros vão fazer um outro papel na sua vida, que é o papel onde você sabe que eles podem ir embora, que você vai continuar na sua alma com o pão de cada dia, porque isso nunca vai faltar para quem se resolve.